Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal JM Reviews comigo Jorge. Bem, hoje temos aqui mais um Porsche, graças à Vascar, ok? A quem eu agradeço uma vez mais. Certifiquem-se depois, abrem a descrição do vídeo, está lá o link do anúncio, que depois vos poderá redirecionar para outros, portanto é de facto importante. E antes de seguirmos aqui com o nosso vídeo, não se esqueçam também de subscrever o canal, ok? Extremamente importante para não perderem absolutamente nada. Bem, o que é que eu tenho aqui? Tenho um Porsche que nunca trouxe. Isto é um Macan. O Cayenne já existe há muitos anos, mas a determinada altura a Porsche quis introduzir aqui um crossover um pouco mais pequeno, um crossover médio. Isto é, por exemplo, um concorrente destes crossovers intermédios, tipo o BMW X3, o GLC, o Volvo XC60, o Range Rover Velar, enfim, temos de facto o próprio Audi Q5. Evidentemente que este com um nível de preço um bocadinho mais elevado e com versões um pouco mais de performance. Antes ainda tínhamos um Macan S Diesel, mas pronto, é de facto um carro aqui com outros parâmetros, mas acaba por ser um concorrente desse, todos eles produtos premium. E eu diria que o Macan como o conhecemos, ou seja, o Macan térmico, teve uma vida um pouco curta, porque isto aqui é um facelift, este é já um facelift do que saiu da primeira versão, que saiu há alguns anos. Este em particular é um GTS, talvez a versão mais desportiva, não sendo a mais potente, porque existe também um turbo. Até chegou a sair uma versão Spirit, dedicada única e exclusivamente para a Península Ibérica, mas este aqui é um GTS. Por norma os GTS são até das versões que eu mais gosto, porque em termos de combinação de materiais, eles utilizam muito a alcântara. Por acaso, hoje não temos aqui um carro com alcântara, mas é específico do GTS. Este tem outra configuração e a nível de bloco e da própria condução acabam por ser um pouco mais desportivos dentro da gama. Mas porquê é que eu digo que este Macan teve talvez uma vida curta? Porque a próxima geração do Macan, muito provavelmente, já vai ser 100% elétrica. É verdade, pessoal. Portanto, vamos nos despedir em grande desta geração, e é um carro que eu sempre gostei do design, da forma, tem uma espécie de aspecto coupé, e em particular acho que ganham muito com o facelift, principalmente na traseira, mas agora vamos começar aqui na dianteira. Este, face ao pré-facelift, na dianteira não muda assim grande coisa, claro que ele mudou o para-choques, esta zona, os LEDs, o grupo óptico, mas não é assim tão perceptível. Atrás, evidentemente que as diferenças sobressaem muito mais. Em todo o caso, temos já aqui LED, ok? E agora está aceso este, mas quando está a andar ele acende estes 4 indicativos, é típico da Porsche. Isto é já full LED, são luzes fantásticas, diz ali Porsche. O grupo óptico todo um pouco mais escuro. Aqui então temos o outro, este está aceso. Temos aqui uns radiadores, eu acho que é uma frente agressiva com a boca da Porsche aqui, esta zona. Neste momento isto está fechado. Eu creio que este carro tem também aquelas Active Grills, abre quando é necessário entrar mais ar lá para dentro, para eventualmente arrefecer o bloco. Agora neste momento está fechado, tem mais um radiador ali embaixo. Ele tem vários tipos de suspensões, aqui típico também do GTS. Pode baixar o carro em cerca de 15 mm, pode ter suspensão pneumática como opcional, temos lá dentro um botão específico também para fazer subir e descer isso. Digam-me o que é que acham deste Macan, nunca tinha trazido nenhum, de que forma é que o comparam ao Cayenne, qual é que preferiam, e de que forma também é que o comparam à concorrência mais direta. Grande destaque para as nossas pinças brutais em encarnado. Aqui estas jantes também são já, ele tem vários padrões de jantes, eu gosto destas, são já de 21 polegadas, pode ter outra em estilo mais de Spider, mais fechada também, eu creio que também são de 21 polegadas, mas são bem vistosas, ainda temos bastante pneu e as nossas pinças em encarnado sobressaem imenso, fica de facto fantástico. Temos também vidros escurecidos, isto aqui eu creio que seja tudo opcional, e era aquilo que eu falava típico do Macan, tem este aspecto um pouco de coupé, ok? Aqui parece que baixa um bocadinho, temos ainda as nossas barras de deixadilho e aqui ainda um spoiler. Aqui é que de facto se notam as maiores diferenças para o pré-facelift. Mudou essencialmente esta zona, passou a ter este LED, isto agora está aceso,
que cumpre aqui a traseira toda, fica de facto fantástico, dá um aspecto brutal à noite. Então gosto muito aqui da designação Porsche em 3D, hoje em dia é muito utilizada atrás de um plástico, mas eu gosto de facto assim, ao vivo fica fantástico. Ali a designação Macan GTS, todas essas coisas são personalizáveis, também a designação do modelo aí, se querem ter ou não. E então depois as nossas saídas de escape bem grandes, verdadeiras, gigantes, 4, com o difusor bem pronunciado, e portanto percebemos logo que se trata de um carro desportivo e aqui com mais presença. Agora, chama a atenção e desafio-vos, muitas pessoas não saberão onde é que se abre a mala do Macan, é muito único, eu vou-vos dizer, aqui, por baixo do limpa-vidros, dá um toque, cá está. É uma maneira muito inteligente, de facto, de esconder um simples botão, para não estragar o design geral do carro. Gostei, de facto, disso. E aqui são cerca de 500 litros, uma ótima capacidade de mala, de facto. Também comparando aqui aos concorrentes mais diretos. Temos ainda uma tomada de 12 volts, podemos levantar isto com mais espaço de arrumação, bem mais até. E os bancos podem ser rebatidos em 2/3. Eu agora vou aqui só baixar, para vocês verem. Vem aqui, pressionam uma patilha, saem estes dois e depois sai naturalmente o outro. Vamos testar o Child Safety. Fantástico. E desce logo. Aqui, antes de entrarmos, eu queria só chamar a atenção para isto. Vejam a quantidade de botões, incrível! Mas isto tem muitos ajustes e muitos ajustes inteligentes. Nomeadamente, eu creio que seja, calma, este. Agora não dá porque isto está desligado, mas há um que ajeita até esta zona aqui. Por norma, costuma ser só aqui de lado, nesta zona lombar, mas este ajusta aqui mesmo para as pernas também, nesta zona da frente. É muito fácil encontrar aqui uma excelente posição de condução. Vocês vão aqui mesmo muito bem sentados, muito bem encaixados, e os ajustes são incríveis. De facto, tem muitos, mas bem inteligentes. Agora, isto aqui não está bem na minha posição porque eu tenho que meter a chave e fechar a porta para ele ir toda à posição, é tudo elétrico. Mas eu tenho cerca de 1,76 m em cima da minha cabeça, imenso espaço, e ainda temos fechadilho de abrir, que é panorâmico, ok? É gigante e abre. Mas ainda assim, de facto, uma excelente habitabilidade. E depois um destaque naturalmente para os materiais. Aqui é tudo soft, é tudo forrado em pele. Simplesmente poderia talvez ser um pouco mais soft, porque, ouçam, parece que é rijo, mas não, ele é de facto todo forrado, mas é muito duro, tem logo uma superfície dura por baixo. Pá, mas a qualidade é incrível, os botões, o clicking sound é fenomenal. Agora, era aquilo que eu falava, o característico do GTS é ter muita alcântara, o próprio volante, que eu adoro, nos forros da porta por aí, e este não tem. Este tem outro tipo de configuração, mas em todo o caso, quem é que não gosta de bege e preto? Pessoal, é a configuração clássica, fica sempre bem, eu acho que fica incrível nessa zona da porta também, e de facto gosto imenso disto, evidentemente. O nosso quadrante, old school, lindo, brutal, com o contra-rotações gigante, típico da Porsche, ali do lado direito um ecrã, eu depois já vou incidir nisso. Também no sistema de infoentretenimento, mas creio que já vos mostrei exatamente na Panamera. Mas pronto, isto aqui foi também naturalmente atualizado. Nesta consola tem ainda muitos botões, vocês vão ver, mas é tudo tão intuitivo. E numa era, de facto, como as coisas mudam, numa era onde hoje em dia só vemos ecrãs, sliders, parece que dá vontade de ter algo um pouco mais purista. E agora aqui atrás, calma. De facto este carro, pá, considerando as medidas por fora, e parece que ele é até assim meio coupé, tem de facto uma habitabilidade muito boa. Pernas tenho isto, e em cima da minha cabeça, aqui estou a tocar, pronto. É normal, lá está, este design, não há como contornar isto. 1,76 m, aqui se meter todo para trás estou a tocar cá em cima, mas também provavelmente será porque temos o tejadilho de abrir, tirando isto teria um bocadinho mais de espaço. Agora aqui atrás os materiais são todos iguais, eu adoro este aqui, parece uma madeira escovada, epá, isto é brutal, este tipo de material aqui, existe também ali à frente, mas pronto, é de facto tudo forrado também, aqui tem ainda um espaço de arrumação, aqui temos entradas USB, duas, saídas de ar e dá para controlar aqui a ventilação, e se quiserem podem baixar o apoio de braço, cá está, com porta-copos adaptativo, e temos ainda o ski hatch, portanto podem baixar tudo isto
e ficamos com o acesso direto à mala. Agora, vamos conduzir. Quase que me esquecia. Isto é típico da Porsche. A porta parece que tem várias fases para abrir. Ela para, depois andamos mais um bocadinho, para. É muito sólida. Isto demonstra imensa qualidade. Gosto de facto bastante. E já aqui estamos dentro do Macan GTS. Eu tenho aqui o Dragy. Já está a dar, há um bocado não estava a dar. Ele às vezes não encontra bem os satélites. Vamos fazer aqui naturalmente já uma espécie de launch control. Este aqui não dá bem para fazer um launch control mesmo, porque nesta unidade não temos o Sport Chrono Package, que nos dá os botões adicionais aqui no volante, sim, aquela rodinha. Isto aqui é uma bússola, ok, diz ali as horas só. Claro que isso acaba por fazer alguma diferença, mas em todo o caso, nós aqui no modo Sport, eu já estou no modo Sport, evidentemente que temos uma espécie de launch control, ele diz hold e arrancamos de uma forma mais vigorosa, portanto vamos ver quanto é que faz. A Porsche diz que isto deve fazer à volta de 4.6, por aí 4.7, com esse Sport Chrono Package, portanto vamos ver quanto é que ele nos dá assim. Não esquecer que este carro pesa quase 2 toneladas, é verdade, é um crossover intermédio, mas pesa quase 2 toneladas, portanto ainda é bastante peso. Estou de facto curioso para saber que números é que ele nos vai dar. Já lá vamos pessoal, vou só fazer mesmo o launch control. Ainda tenho aqui muita coisa para dizer sobre este menino. Esta PDK, ai meu Deus. Vamos ver se conseguimos fazer já aqui. Agora vou tirar, eu tinha o controle de estabilidade desligado, mas vou ligar. Vou deixar ligado, estou no Sport. Pronto, basicamente é isto. Só pressionar o travão e o acelerador. Vamos aqui, não sei se isto me parece meio a subir. Vou pressionar o travão, ele diz hold, acelerar. Bum! Já passámos. Pá, isto parece bem rápido, digo-vos mesmo. Portanto, ele faz esta espécie de launch control e aqui parece sem dúvida bem rápido. Quanto é que foi? Uau, não pode. Epá, isto é incrível na Porsche. 4.4. Oh, mamma mia. 4.4, nem sequer tem o Sport Chrono Package. Isto fez quase o mesmo tempo que o meu. Epá, isto é incrível. Com o meu M135i. Ai, é bem. Isto é fenomenal, de facto, a Porsche, pá. Como é que é possível? Com este peso, aquilo pareceu-me que estava um bocadinho a subir. Bem, com o Sport Chrono Package, as condições todas, isto provavelmente vai fazer o quê? 4? À volta disso? Ai, é bem. Top. Confesso que não estava à espera disto. Pá, lá está. É o que eu costumo dizer. E ele sente-se mesmo rápido. Aquele kick inicial é típico da Porsche. A passagem de caixa. Isto é muito por esta PDK. Muito pela PDK. Aqui também temos tração integral. Claro que também ajuda, evidentemente. Epá, mas é notável. 4.4, um carro destes. Com este peso, com este tipo de carroçaria, considerando que nem tem assim muita potência. Epá. Fico sempre surpreendido. Isto, de facto, os launch control na Porsche são absolutamente imbatíveis. E, portanto, se calhar vamos aproveitar já para falar do coração do menino, não é? Pronto, este aqui utiliza um 2.9, ao contrário do 3 litros do pré-facelift. Continuamos a ter um V6, mas o turbo está localizado numa zona diferente. Epá, o que é que eu vos posso dizer? São 380 cavalos, um bocadinho mais também do que tinha o pré-facelift, e cerca de 520 Nm binário. Não é assim muito, e considerando também o peso do carro, mas sem dúvida alguma que isto surpreende.
desenganem-se quem pensa que isto não anda e não tem boas performances, pá, esqueçam, surpreende mesmo. Agora, há aqui uma coisa que se sente logo, a partir do momento em que se entra no carro, é que este bloco, e também, lá está, aqui muito pelo peso por aí, gosta de andar lá em cima. Este bloco quer rotações, e agora vai passar aqui um Cayenne ao nosso lado, creio que é um coupé dos novos, exato, mas este bloco quer mesmo rotações, andar ali 6, 7, é aí verdadeiramente que se sente a potência do bloco. Em baixas não se sente, parece que demora um bocadinho a entrar um turbo, é um facto, e portanto por aí pode parecer lento, mas não é. Assim que começamos a explorar o bloco e as rotações, sentimos de facto que são 380 cavalos e o carro anda bastante bem. Já agora deixem-me ver quanto é que eu estou a fazer de consumos. 22.3, estava a fazer 16 eu acho há bocado, mas isto está a variar muito, ok. Agora se por acaso fizesse só autoestrada, sem ser no Sport, provavelmente conseguíamos números bem mais interessantes. E pronto, agora para falar aqui um bocadinho ainda do interior, o quadrante, como eu vos disse, tem só aquele ecrã do lado direito, podem ver por exemplo os consumos que ainda agora vos disse, vem ali também o combustível, tem a navegação e isso eu adoro, aparece a navegação como aqui, gosto de facto bastante disso, super prático, podem ter o telefone, a rádio, enfim, e ver a temperatura, as temperaturas do óleo, do motor, e portanto essas coisas de facto mais técnicas. O sistema de infoentretenimento eu não vou focar muito, eu apresentei-vos creio que foi na Panamera, é brutal, super, extremamente sensitivo, tem praticamente tudo o que queremos, navegação também, dá para emparelhar no telefone, gosto imenso, com os gráficos incríveis, temos também câmara traseira, este carro também lê os sinais de trânsito, tem alguns assistentes à condução, e eu acho que este design, apesar talvez de simples, parece simples, é tudo super bem organizado, pá, tudo muito bem construído, tem tudo de facto uma sequência interessante, gosto disto, desta zona aqui ainda temos os shortcuts, ok, os nossos atalhos para o telefone, mídia, por aí, gosto que a Porsche tenha mantido ainda botões físicos para o volume, gosto imenso disso, podem ainda aqui operar com botões no volante, este aqui por exemplo para o volume da rádio também, e este para operar no nosso ecrã, e depois aqui é onde verdadeiramente temos imensos botões, um pouco à semelhança do que a Porsche tinha noutros modelos antigos, tipo Panamera, gerações passadas, mas lá está, o que é que eu vos posso dizer, são muitos botões sim, parece uma confusão, mas quando nós olhamos e percebemos onde é que está tudo, é tão prático, é tão simples, não me faz assim muita confusão, honestamente, faz mais confusão ver aqui espaços que não têm nada, porque lá está, isto é tipo um molde, um template, e só alguns espaços é que estão preenchidos, mas temos tudo, desde a climatização, que operamos aqui com os nossos clicking sounds brutais, aqui ar-condicionado automático, temos também o Hill de assento, o cruise control para fora de estrada, isto é um crossover, não se esqueçam, e temos ainda um modo off-road, eu acredito que ele faça uma gestão da tração, eventualmente também da altura. Temos ainda o botão para o modo Sport, portanto este aqui é só o que temos, assim que metemos o modo Sport, ele mexe logo na suspensão, creio que baixa, temos aqui 2 níveis, era aquilo que eu falava lá fora, temos também o botão mesmo para baixar, de suspensão pneumática, o botão para o controle de estabilidade e do outro lado também para a climatização, ok, isto é individual para o passageiro e para o condutor, e depois ainda para um assistente de faixa e o botão do escape, esse vai sempre ligado, quer esteja no Sport ou não, e ainda para desligar aqui o Start Stop, portanto basicamente é isto, mas é muito simples, é muito intuitivo. Tenho pena só aqui do volante em Alcântara, fica tão bem neste carro, mas este é tão bom e eu adoro estes volantes. Ele não é muito espesso, mas é tão agradável ao toque, aqui a posição é mesmo perfeita para encaixar a mão. Gosto de facto imenso. Uma coisa, este Macan, e aqui apesar de ser tração integral, assim que nós desligamos o controle de estabilidade totalmente, ele envia bastante tração para trás. Conseguem até atravessar um pouco este carro, ok? Dá para fugir um bocadinho a traseira e acredito que fora de estrada, modo off-road, tudo desligado, consigam fazer aqui umas belas derrapagens. Portanto, é um carro desse ponto de vista bem dinâmico, bem ágil, um chassi bem dinâmico. A direção é bem comunicativa, agora vou meter no Sport, vamos fazer aqui uma estrada de serra. Vou meter no Sport, vou meter o controle de estabilidade, vou desligá-lo para ficar totalmente solto, não tenho intervenções, ele assim não me vai travar nenhuma roda, sempre que sentir o carro a fugir. E vou meter a caixa no modo manual, e agora temos o setup ideal
para aproveitar uma boa estrada de serra. Aqui a nota de escape não é absolutamente maravilhosa, mas considerando os carros que temos hoje em dia a sair é já bem interessante, porque principalmente quando abrimos aqui a válvula temos já uns pops and bangs, algumas pipocas nas reduções, passagem de caixa faz aquele track, gosto de facto disso. Mas a direção, como eu falava, vejam isto, pá, muito comunicativo. Claro que sentimos bem o carro, a carroceria é grande ainda, mas é extremamente comunicativo, é muito ágil. Pipocas. Vou acelerar a fundo. Assim, quando aceleram a fundo, numa curva deste estilo, ele poderá ter às vezes tendência para fugir de frente, mas depois, se vocês quebrarem e acelerarem só mesmo à saída, a traseira vai um bocadinho e, portanto, desse ponto de vista acaba por ser versátil e extremamente comunicativo. Ele é muito comunicativo connosco e eu gosto disso, pá, considerando o tamanho do carro, é um carro fácil de ler e que dá de facto para extrair aqui imenso. Só um cheirinho, pipocas, faz bastante, pá, e os tracks na passagem de caixa é muito interessante e, portanto, claro que eu creio que o primeiro, o pré-facelift era mais agradável, a nível de som, talvez mais forte, mas considerando já os filtros de partículas e todas essas coisas que nós temos hoje em dia, este som, honestamente, é muito bom, e os GTS, por norma, são sempre os que têm, talvez, também os sons mais agradáveis, com mais pipocas por aí, é sempre um carro que tem uma sensação um pouco mais desportiva, e esta caixa, de facto, pá, muito mérito esta PDK, é no launch control, é na condução em si, isto casa tão bem com os blocos, é fenomenal esta PDK, aqui já foi uma atualização esta, de 7 velocidades, é incrível mesmo. Lá está, a partir ali das 4, este carro quer rotação, pá, quer rotação, quer ir lá acima. Vejam a rotação que ele ainda faz. Até às 7000. Pum! Aí é bem. Brutal. Este carro quer mesmo rotação, pá. Vocês têm que explorar este bloco. Aqui a travar, sentimos o peso do carro, à entrada de curva. Aí é bem, agora só tracks na passagem de caixa, brutal. Aí é bem, brutal. Aqui a direção também fica naturalmente mais pesada. Sentimos bem isso. Temos muito mais contacto. Pá, não vos vou dizer que o carro não se sente pesado, sente-se um pouco pesado, mas no modo Sport, com toda esta combinação, temos de facto aqui uma condução bem dinâmica, honestamente, é notável o que ele consegue fazer. Aí é bem, assim que nós começamos a explorar isto, a nota de escape e a caixa é brutal, brutal. A suspensão também faz um excelente papel, pá, extremamente comunicativa, é mesmo mais à entrada de curva. E quando estamos a travar, sentimos este peso adicional, ok? Sentimos mais a carroceria. Pá, mas ela não sentimos, eu não sinto que ela adorne e que seja de facto complicado manobrar isto. É mesmo só pelo peso. Pronto, temos mais peso, é normal. E bem, falta falar do preço, não é? Aí é bem, agora gigante. É pá, delicioso, é fenomenal, isto já chega perfeitamente, pá, são 380 cavalos, mas lá está, chega perfeitamente, basta ter um bom compromisso, um bom chassi, uma excelente caixa e o divertimento está mais do que garantido, é um carro que já dá muito gozo, pá, gosto muito mesmo. O preço dele, base, 114 mil euros para o nosso mercado, só o Turbo é que é mais caro, quase 130, mas este aqui, claro, com os opcionais, de PVP, claro que já passava isso um pouco. Pá, é muito caro, principalmente quando comparamos aqui a concorrentes mais diretos, neste caso teria que ser o X3 M40i, por exemplo, também não é muito barato, mas o GLC 43, o SQ5, mas este aqui, pronto, lá está, é Porsche, tem que ser pago, e portanto no nosso mercado é efetivamente um carro muito caro, não vemos assim tanto. Pá, nota-se perfeitamente que estas pipocas são metidas mesmo aqui à pressão, quer dizer, nota-se que não é uma coisa assim tão natural, mas é bom ouvir isto, é fantástico, temos isto, e o que eu admiro mais é ainda estes tracks na passagem de caixa, isso é delicioso. Tudo isto em conjunto resulta numa experiência de condução fantástica, portanto isso é um facto.
Vamos aqui fazer mais um launch control, agora com o controle de estabilidade desligado, a ver que diferença é que faz. Ai, é bem tantas agora. Hold. Ai, é bem. Pá, esqueçam, este launch control. Que coisa brutal, pá. É um kick que vocês levam logo, inicial, a cada passagem de caixa. Pá, eu tive que dar a volta para fazer mais um bocado desta estrada, porque de facto gostei muito disto. E não é todos os dias que nós temos a oportunidade de facto de ensaiar este tipo de carros. E... aí é bem. E assim que nós tiramos do acelerador, ele também manda, parece com um track brutal. Os travões também são fantásticos. Ai, é bem. Esta caixa, pá, que coisa fenomenal. Eu digo-vos, estes Porsche sem esta caixa. Vejam, aqui é a entrada de curva. Sentimos de facto um pouco, mas depois saímos com muita confiança. Pá, pá! Muita confiança mesmo. Mesmo com isto desligado. É brutal, brutal. Parece que foge um bocadinho de frente, lá está. Sempre a entrar, tem que dosear, mas depois é muito simples, depois aceleram a fundo, a traseira vai, transições de peso brutal. Vejam. Ai. Top, 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 pá. Ai, é pá. Máquina. Brutal. Pá, não é a coisa mais maravilhosa do mundo, não é a coisa mais potente, mas é já fantástico. É isto que eu destaco para a Porsche, com um afinamento em tudo, perfeito. Tudo aqui é no ponto. É isto que é verdadeiramente fascinante na Porsche. É que, quer faça carros menos potentes, quer faça carros mais potentes, dá-lhe sempre um afinamento, um equilíbrio, escape por aí, caixa, tudo perfeito, tudo no ponto. E nós conseguimos tirar partido em cada um deles. Bom partido e bom divertimento. Seja menos potente ou mais potente. É fenomenal. Fenomenal, pá. De facto... mas nós sentimos mesmo o turbo a demorar a entrar às vezes. Tem mesmo que levar isto lá para cima, pá, é onde ele gosta de viver. É lá em cima. Aqui chiou um bocadinho. Bora. Ai, é bem delicioso, pá. Brutal, adorei. Eu creio que já deve fazer alguma diferença para o turbo, sim. Mas é já brutal, honestamente. E lá está, se têm o dinheiro, provavelmente vão para um turbo, mas eu não sei porque nunca experimentei o turbo, mas não sei, parece-me que este talvez tenha aqui um setup um pouco mais dinâmico, não sei porquê. Mas pronto, se tiver depois a oportunidade de experimentar o turbo, será também um prazer. É Porsche, não há outra maneira de dizer isto. Honestamente, eles não sabem fazer nada mal feito. Quando fazem é para fazer bem, é para fazer no ponto, é para fazer perfeito. É Porsche, fantástico. Grandes likes, partilhas, comentários. Sigam-me no meu site /blog jmreviews.pt, página de Facebook e Instagram. E não se esqueçam de subscrever o canal, é sempre o mais importante que podem fazer, ativando o sino das notificações. Ai, é brutal, pá! Hoje foi tudo e eu volto em breve com mais novidades para vocês. Fui!